para mim é o seguinte, eu creio que o Jesus existiu, é o Messias, não com o nome de Jesus, porque o nome é novo, é claro, né? Mas independente do nome, o cidadão existiu, o ser. Para mim, ele foi filho enquanto estava em carne, mas era o próprio Deus que fez carne, voltou para o céu como Deus e é Deus. E, mais ainda, na minha visão, ele é o único Deus. Eu não vejo Jeová como Deus, entende? Eu vejo uma ruptura na época do leão, do touro, do boi, do boi lá do Arão, né? Ele fez um boizinho, botou o pessoal para orar. O bezerro de ouro. Daquela época para cá, eu entendo que o Criador do céu e da terra, o nosso Pai Celestial, o Pai do Messias, não foi mais visto por quem dali em diante trouxe essa sequência, a não ser pelos profetas. Fora os profetas, eu acredito que eles serviram a Renfã, a Jeová, Renfã, Baal, Astarote, qualquer outro nome que quiser dar, menos ao pai do Messias. E que o pai do Messias só volta em cena quando o Messias, através de João Batista de início, depois o próprio Messias traz de volta, e aí permanece na época dos discípulos também falando sobre ele. E para mim até hoje, né? Mas essa questão, por exemplo, de figura sacerdotal, santuário terrestre e culto divino, para mim ficou na velha aliança junto com Jeová. Eu não acredito que hoje tenha que se fazer isso para Deus, entende? Fazer culto, missa ou qualquer outro preceito religioso, e estou falando aqui da religião cristã, né? Fazer qualquer outro preceito religioso e que não tenha que ter sacerdote ou pastor ou ninguém acima da pessoa, e não acredito que tenha que estar num lugar para estar com ele, entende? Essas são as convicções básicas, eu penso. Ô Rubens, mas isso não é um pouco do que seria o gnosticismo e aquela história do que o Deus do Antigo Testamento seria um demiurgo? É isso ou não? Eu nunca ouvi falar sobre demiurgo ou Deus do Velho Testamento ser um demônio. Gnosticismo eu ouço falar, mas eu nunca li um livro, eu não sei nem o que se aplica. Talvez eu me identifique sem saber. E também eu não sei nem o que é gnosticismo, a verdade é essa. Diz que é conhecimento, né, a palavra. Mas eu não tenho um fundamento disso, então não sei se eu me enquadraria como um gnóstico ou agnóstico ou coisa desse tipo, não. Eu sei que isso eu falo baseado no que eu leio na própria Escritura, tão somente isso e mais nada. Entende? Essas questões de convicções é de ler na Escritura. Eu observo que ali, quando leio, por exemplo, a defesa de Estevão, ele falando que o pai se afastou, ele falando que Moisés recebeu a lei através de anjos. Então não é baseado em livros ou outras coisas, mas na própria Escritura. É o teu entendimento pessoal, no caso, né? Exatamente, é o entendimento pessoal. Eu acredito que a ceia, a ceia judaica foi o exemplo de repartir o pão, não foi exemplo de comer. Eu acredito que o batismo foi na morte do Messias, que todos nós fomos batizados. Entende? Eu acredito dessa forma. Eu não acredito em nada físico para hoje, em relação ao Pai. Eu acredito só em espiritual. Qual é o espiritual que eu conheço? Tempo ruim, choveu. Não, tempo bom. Fez sol é bom, fez chuva é bom. É não maldizer nada do Pai, sabe? É o que eu acredito. É fazer bem para as pessoas, não prejudicar ninguém de forma voluntária, que às vezes prejudica sem querer, mas não com dolo, né? Não ter dolo. Ser igual Natanael, né? Eis aí um verdadeiro israelita do qual não tem dolo. Foi o que o Messias falou dele. Não ter dolo de fazer mal para as pessoas e tocar a vida. Seguir, é o que eu penso. Sabe o que eu vejo em relação ao Pai? Eu vejo em relação ao Pai Celestial o Pai terreno. O bom pai, não um bandido. Bom pai que não quer ver os filhos brigando, não quer deixar faltar nada para os filhos e que não pede nenhum filho para ficar cantando para ele, para depois apunhalar outro com impiedade, como disse Isaías. Então, eu ouço muito o que os profetas falam, presto muita atenção nos profetas de Deus, seja livro pequeno ou livro grande, nos discípulos, e acolho tudo que o Messias fez, ensinou, e tudo que ele fez e ensinou para nós na nova aliança, sem contar o que ele ensinou da velha aliança, né, no período que ele viveu no mundo. Rubens, mudando um pouco de assunto novamente, a gente, comunicando na internet, acaba criando certos nichos, né? Quer dizer, são determinados tipos de pessoas que acompanham cada tipo de comunicador, né? Então, um comunicador atrai um público, outro atrai outro, isso é normal, porque as pessoas querem aprender determinados assuntos, então elas vão lá para aprender. Hoje, se tu fosse para criar uma persona, dizer, olha, eu acho que o meu público, a média dele, é tal tipo de pessoa, tu conseguiria definir ou para ti isso é muito variado ao ponto de não ser possível isso?
Rapaz, eu vou dizer para você, antes de colocar, outra pergunta, você é bom nas perguntas, a gente está de parabéns. Dizer para Obrigado. quem está assistindo que a opinião do Rubens aqui no teu programa não reflete de maneira nenhuma a opinião sua, né, ou da produção que faz o trabalho. É bom lembrar sempre isso, porque vê uma pessoa entrevistada e sai falando algumas coisas, de repente... né, Eu até te agradeço, Rubens, que tu fala isso, porque eu percebi aqui nos comentários, eu não queria ser indelicado de dizer isso, porque eu acho que as pessoas têm que ter a inteligência de entender que um convidado ele está aqui para ser entrevistado, para ser ouvido e não para ser contrariado e debatido, porque senão seria um debate e não uma entrevista, né, pessoal? Então vocês, eu peço que respeitem aqui e entendam que é a opinião dele, obviamente, né? E não Então, reflete a opinião sua nem de ninguém que está com a gente acompanhando aí e comentando, não é verdade? É um exata, espaço livre, democrático, a gente aproveita para poder estar participando. Se fosse debate também, eu viria sem problema nenhum, não tinha problema, mas acontece que não é um debate, é uma entrevista hoje, né? é. A última pergunta, a mais recente. Se tu consegue definir uma persona que te acompanha, Ah, um tipo de público. rapaz, eu vou te falar aqui com toda a sinceridade do fundo do coração. O público que vai ver o Rubens quando eu estou na Rede Brasil, o público que, por exemplo, está aqui hoje assistindo, sabe que eu estou aqui, está aqui vendo também, o público que visita o canal Verdade Oculta, são pessoas extremamente diferentes e especiais, cara. Por quê? Porque você veja bem, cara, quantas televisões estão ligadas nesse momento? Quantas emissoras de rádio? Quanta bobeira no TikTok, nesses canais, nessas redes novas que tem. Mas olha o público que está te assistindo, rapaz. Isso é muito privilégio. Então não são pessoas que estão atrás de bobeira, pessoas que estão atrás. Isso é importante também, não estou dizendo que não seja, entendeu? Mas só que isso não te dá camisa e não te salva a tua vida. Conhecimento, sim, eu costumo dizer, é um desvio na estrada do agora é tarde. Então, quando as pessoas se predisponibilizam para assistir um programa, mesmo eclético ou não, mas que tais temas que podem edificar as pessoas ou trazer pelo menos a uma reflexão, são pessoas especiais, não são qualquer um. É um público maravilhoso, é por isso que eu não consigo ficar longe do microfone, por conta do público. Vou te falar com toda sinceridade, eu fiquei desmonetizado 6 anos, nos canais todos, mas não deixei de fazer nenhum. Entende? Os canais que eu tenho hoje são o canal Verdade Oculta 2, canal do Rubens, o Gibifonia, que é muito interessante, são histórias em quadrinhos, né, narradas com locução, com dublagem, né? E o canal do Rubens, Verdade Oculta 2 e o Gibifonia. São 4 canais que eu faço hoje. E já venho fazendo eles há um bom tempo, né? Independente de ter ou não a monetização do YouTube. Por conta de quem? Do público. Entende? A única diferençazinha de público que eu tenho é no Gibifonia, mas também são pessoas maravilhosas, são pessoas de 60, 70 anos de idade. Eu não tenho lá no índice que eu vejo, não tem um de menos de 18. Só tem idosos que acompanham os filmes de faroestes antigos, as histórias antigas, eles vibram. O comentário que eles deixam ali é coisa muito legal, eu admiro muito. Então, é por conta do público. Deus dá saúde, dá vida, a gente consegue viver, né, estar vivo, e por conta do público a gente comunica. Trump disse que vai mandar, inclusive, escudos de defesa Patriot, só não falou quantos, né? Óbvio que a situação que mais demandaria nossa atenção são as tarifas que o Trump mandou em cima do Brasil. Só que agora não adianta muito a gente comentar, porque seria chover no molhado. Nós temos que esperar a reação do governo brasileiro, ver o que o Brasil vai fazer, se ele vai dobrar a aposta, se ele vai negociar, para aí a gente fazer novas considerações. A princípio, o que nós estamos vendo é que o Brasil voltou, ou melhor, o governo brasileiro voltou um pouco atrás, diminuiu um pouco a retórica, só que talvez tentando alcançar algum tipo de meio diplomático para negociar, mas parece que eles não estão querendo ceder, os brasileiros, né? O governo brasileiro. Agora, o que me chama mais atenção, que tem me incomodado, e acho que uma boa parcela também dos eleitores de Trump lá nos Estados Unidos, é essa questão do caso Epstein. Olha